Agosto de 2025 começou. E se você está sentindo que esse mês carrega algo diferente, você não está sozinho. Existe um tipo de inquietação espiritual que tem alcançado o coração de muitos. Uma sensação de que o céu está tentando dizer algo. E de fato, está. Quando o Espírito Santo começa a mover as águas de forma mais intensa, ele não faz isso em silêncio. Ele dá sinais, e aqueles que estão sensíveis conseguem discernir o que está por vir. Esse vídeo é um alerta, mas não um alerta de medo, é um alerta de amor, uma mensagem direta do coração de Deus para os seus filhos. Agosto pode parecer apenas mais um mês no calendário, mas espiritualmente ele marca uma virada. Um tempo onde decisões precisam ser revistas, posturas precisam ser realinhadas e a alma precisa ser acordada. Quantas vezes você se sentiu desconectado, como se estivesse andando sem direção? E quantas vezes, justamente quando tudo parecia estável, algo dentro de você começou a incomodar, a despertar um senso de urgência, como se Deus estivesse dizendo: acorda, filho, volta a me ouvir. É exatamente isso que muitos estão sentindo agora, no início deste mês. Não ignore essa inquietação. Ela não é ansiedade, é sensibilidade espiritual. O Senhor está chamando o seu povo para um tempo de vigilância. E Ele faz isso com sinais. Em agosto de 2025, há algo do céu sendo liberado. Um tempo de discernimento, um tempo de separação, um tempo onde Ele começa a alinhar aqueles que ainda estão distraídos. Lembra quando Deus alertou Noé antes do dilúvio? Ou quando enviou anjos para avisar Ló? Deus sempre dá sinais antes de agir. Ele nunca pega seus filhos desprevenidos. O problema é que muitos já não estão mais ouvindo. Estão distraídos, correndo, exaustos, ocupados demais para perceber que o céu está falando. E talvez esse vídeo seja um último chamado para realinhar sua atenção ao que realmente importa. E não é coincidência você estar aqui. Mesmo que você ache que só clicou por curiosidade, há uma mão invisível te conduzindo. Porque Deus conhece o teu interior. Ele conhece as lutas que você não contou para ninguém. Ele viu os momentos de oração silenciosa quando você sussurrou: Senhor, o que está acontecendo comigo? E agora Ele está respondendo. Ele está te dizendo: eu estou aqui, e esse mês não será em vão. Em agosto, muitas decisões espirituais estão sendo tomadas nos bastidores. Pessoas estão sendo reposicionadas, outros estão sendo afastados de rotas perigosas. Portas estão se fechando não por acaso, mas por proteção. Sonhos estão sendo inquietantes porque há mensagens neles. Acordar no meio da noite com o coração apertado pode ser mais do que estresse. Pode ser um toque do céu. Por isso, se você quer discernir o que Deus está te alertando neste mês de agosto, fica comigo até o fim. Vamos caminhar por 5 sinais espirituais que estão sendo liberados neste exato momento. Não são coincidências, são toques de Deus. Sinais que podem salvar uma decisão, mudar um caminho, restaurar uma direção. Cada sinal revelado aqui pode ser a resposta que você orou sem saber exatamente como pedir. Não é hora de viver no automático. Agosto de 2025 será um mês marcante na vida de muitos. Mas a promessa é que quem escuta a voz de Deus, quem anda sensível ao Espírito, não será pego de surpresa. Estará preparado, fortalecido, posicionado. Então, se prepare, porque agora vamos entrar nos sinais, e o último deles pode ser exatamente o que você está enfrentando agora. Às vezes, os sinais de Deus não vêm em palavras audíveis ou visões extraordinárias. Eles vêm como pequenas rupturas no cotidiano, como um sopro sutil que só quem está atento ao céu consegue perceber. Agosto de 2025 será um mês em que esses sinais estarão mais evidentes,
mas apenas os espiritualmente despertos conseguirão discernir. Muitas pessoas estão vivendo dias em que tudo parece estar caminhando normalmente, mas, ao mesmo tempo, sentem que algo está fora do eixo, que existe uma mudança se aproximando, uma curva invisível no caminho. E é exatamente sobre isso que os sinais divinos querem te alertar. Vamos agora mergulhar nos 2 primeiros sinais espirituais que Deus está usando neste tempo para alinhar os passos de quem ama. Primeiro sinal, sensação constante de deslocamento. Você já se olhou no espelho e sentiu que não está mais no mesmo lugar emocional e espiritual de antes, mesmo estando fisicamente no mesmo ambiente? Esse sentimento de deslocamento é mais do que apenas insatisfação. É como se, de repente, aquilo que antes fazia sentido, agora parece pequeno demais. As conversas, os lugares, até os sonhos de ontem não servem mais. A alma começa a rejeitar tudo o que a mantinha estagnada. Isso não é apenas crise, é transição. E é o primeiro sinal. Deus está começando a tirar o gosto do que não faz mais parte da sua jornada. É como o maná no deserto. Ele era provisão por um tempo, mas um dia cessou, porque o povo precisava avançar para Canaã. Às vezes, Deus deixa que certas coisas percam o brilho para nos forçar a olhar adiante, para nos chamar para um novo tempo. Talvez você esteja se sentindo desconectado de amizades antigas, de rotinas que antes pareciam seguras, de planos que já não aquecem mais seu coração. Isso não é egoísmo, isso é alinhamento. É Deus dizendo: você cresceu. Agora eu quero te levar para outro lugar. E esse lugar exige um novo posicionamento. Essa sensação de estar fora do lugar é, na verdade, um chamado para ocupar um novo espaço, espiritual, emocional e até físico. E se você estiver enfrentando isso agora, ouça. Não lute contra essa sensação. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque quem pergunta com sinceridade recebe direção com clareza. Segundo sinal, cansaço emocional e espiritual fora do comum. Você pode estar dormindo bem, se alimentando direito, evitando conflitos, mas o cansaço continua. Não é físico, é interno. É como se a sua alma estivesse esgotada, como se carregar o próprio corpo já fosse uma tarefa pesada demais. Esse tipo de exaustão é espiritual. E muitas vezes é um sinal de que Deus está te chamando para um tempo de recolhimento e escuta. Esse é o segundo sinal. Um esgotamento que não se explica com a lógica humana. Deus permite esse tipo de cansaço para que a gente pare, para que a gente se cale, para que a gente volte a depender da força dele e não da nossa. Você já parou para pensar que talvez esse cansaço não seja falha sua, mas um chamado divino para se reorganizar por dentro, para silenciar vozes externas e reencontrar a presença de Deus em meio ao caos? Lembra de Elias após vencer os profetas de Baal? Ele foi tomado por um cansaço tão profundo que pediu para morrer. Mas Deus o levou a um lugar isolado, alimentou-o com pão e água e ali renovou sua missão. Elias não estava fraco. Ele estava exausto de lutar com suas próprias forças. Se você sente que está assim neste mês, entenda, esse cansaço não é um castigo, é um alerta. É o céu te dizendo: para, recolhe, me escuta. Às vezes, parar não é desistência, é sabedoria. E descansar também é obedecer. Esses 2 primeiros sinais, a sensação de deslocamento e o cansaço inexplicável, podem parecer sutis, mas são profundos. São convites para uma nova caminhada e são a base para os próximos sinais que vamos explorar, porque Deus não apenas avisa, Ele prepara. E se você está percebendo que esses sinais já estão te alcançando, é porque Ele está te posicionando para algo novo ainda neste mês. Quando Deus começa a mover as peças da nossa vida, os sinais não vêm com placas brilhantes ou anúncios evidentes. Eles vêm com sutileza,
muitas vezes disfarçados de desconforto, silêncio ou até de perdas. Mas são, na verdade, intervenções divinas a nosso favor. Os próximos 2 sinais que vamos explorar agora são fortes indícios de que o céu está trabalhando em sua história, mesmo quando tudo parece quieto. Terceiro sinal: portas se fechando de forma inesperada. Você já esteve diante de uma oportunidade que parecia perfeita, algo que você desejava profundamente e que por alguma razão simplesmente não aconteceu? A vaga não foi sua. A resposta foi não. O caminho foi bloqueado. Na hora parece injusto, parece que Deus está em silêncio. Mas esse é o terceiro sinal. Quando portas se fecham sem explicação lógica, pode ser Deus impedindo que você entre em ambientes que não te fariam bem. Em Apocalipse 3:7 está escrito: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, há portas que não se abrem porque Deus está te livrando, não te punindo. Às vezes, a porta não se fechou por falta de fé, mas por excesso de amor. E quando Deus fecha uma porta que você queria muito atravessar, é porque Ele sabe o que está do outro lado. E você ainda não tem maturidade ou proteção suficiente para enfrentar aquilo. Já parou para pensar que o não que te frustrou foi, na verdade, um sim para algo maior mais à frente? Portas que se fecham sem motivo são, frequentemente, redirecionamentos. Se você está lidando com isso neste mês, não force, não insista. Apenas ore e diga: Senhor, se essa porta não se abriu, que o teu caminho se revele diante de mim. Confiança também é uma forma de adoração. Quarto sinal: um desejo profundo de recomeçar ou romper ciclos antigos. Esse sinal é mais silencioso. Ele nasce aos poucos. Começa com uma sensação de que a sua rotina não te representa mais, que o que você fazia já não te preenche, que algumas amizades estão se tornando tóxicas, que hábitos antigos estão sufocando sua nova versão. E de repente vem aquele desejo: preciso mudar, preciso começar de novo. Esse desejo não é aleatório, é Deus plantando uma nova rota dentro do seu coração. Recomeçar exige coragem e romper ciclos exige fé. Mas quando esse impulso vem acompanhado de paz, ainda que com medo, pode ter certeza, é um sinal. Deus está te chamando para sair do raso. Ele está te dizendo: não dá mais para viver o novo com a mentalidade do velho. E quem deseja romper ciclos precisa estar disposto a deixar para trás não só lugares, mas versões antigas de si mesmo. Você já sentiu esse desejo de recomeço batendo à porta da sua alma? Já sentiu que algo dentro de você grita por transformação, mesmo sem entender o porquê? Isso é profético, porque antes de Deus mudar sua trajetória externa, Ele movimenta as placas internas da sua alma. É como aconteceu com Abrão. Deus não apenas lhe prometeu uma terra, Deus lhe deu um novo nome, uma nova identidade, uma nova missão. Mas para isso, ele precisou sair de onde estava. Ele precisou confiar. Se esse desejo de romper, de mudar, de recomeçar está pulsando dentro de você neste mês, não ignore. Deus não acende esse fogo sem propósito. Ele está te preparando para um avanço, para um novo tempo, para um recomeço abençoado, mesmo que você ainda não veja o caminho completo. Se você sentiu que esses 2 sinais falaram com você, comenta aqui embaixo a frase: Senhor, abençoe esse mês. Mesmo diante de portas fechadas, mesmo com o coração apertado, declare gratidão, porque ela destrava o sobrenatural. E claro, se esse conteúdo está te tocando, te edificando, te fortalecendo, deixe seu like. Poucas pessoas permanecem até aqui. Se você é uma delas, é porque essa mensagem é para você. E no próximo trecho, vamos falar do último sinal, o mais profundo, o que vai te fazer refletir sobre toda a sua caminhada até agora.
E então chegamos ao ponto mais forte desta mensagem. Se você permaneceu até aqui, não foi por acaso. Talvez essa seja a parte que Deus mais queria que você ouvisse hoje. Há um momento na vida espiritual em que não é apenas um incômodo que aparece, nem uma porta que se fecha, nem mesmo o silêncio de Deus. Há um momento em que tudo o que estava de pé começa a ruir. E esse é o quinto e mais profundo sinal de que Deus está mudando o seu caminho. Quando Ele próprio desalinha você do que era familiar, do que era confortável, do que parecia certo, para redirecionar a sua história. De forma firme, às vezes até abrupta, mas nunca sem propósito. Esse tipo de intervenção divina não é branda, é desconcertante. É como um vento forte que te arrasta para um novo território, mesmo quando você ainda está tentando se equilibrar no antigo. Pode acontecer com um rompimento inesperado, com uma perda dolorosa, com uma mudança profissional que você não planejou, com um afastamento repentino de pessoas que você achava que estariam com você para sempre, com um diagnóstico, um não, um término, um adeus que te pega desprevenido. Tudo isso pode ser, sim, um sinal de que Deus está reposicionando a sua vida. A sensação é a de estar sendo arrancado do lugar, como uma árvore que é retirada do solo onde cresceu por anos. E esse movimento gera dor, porque você estava enraizado ali. Havia memórias, planos, estabilidade, mas o solo ficou pequeno, a terra se esgotou, e Deus, como o jardineiro perfeito, sabe que é hora de transplantar você para um terreno mais fértil. Você não cresceria mais onde estava. E Ele te ama demais para permitir que você atropele o seu propósito por causa de um conforto que não alimenta mais sua alma. E aqui, talvez você esteja se perguntando, por que agora, Deus? Mas talvez a pergunta certa seja, o que o Senhor está querendo construir a partir disso? Porque quando tudo desaba, é sinal de que o céu está preparando um novo alicerce. E é preciso humildade espiritual para discernir isso. Às vezes, a queda não é fracasso, é libertação. Deus não tem compromisso com os castelos que você construiu sem a planta dele. Ele não se compromete com rotas que você forçou, com alianças que ele nunca assinou, com decisões que ele jamais inspirou. E quando a hora da correção chega, ela vem não com fúria, mas com precisão. Deus corrige com amor, mas também com firmeza. José, o filho de Jacó, viveu isso, arrancado do lar ainda jovem, vendido como escravo, caluniado, aprisionado. Aos olhos humanos, tudo parecia um desastre, mas aos olhos de Deus, tudo era preparação. Cada queda era uma etapa, cada humilhação, um degrau, cada injustiça, um lapidar. Até que José chegou ao trono do Egito. E quando ele olhou para trás, entendeu, se Deus não tivesse me desalojado, eu nunca teria vivido o propósito dele. E você está vivendo o desalojamento de Deus? Está se sentindo sem base, sem referência, sem explicação? Isso pode não ser o fim, pode ser o começo, porque quando Deus tira, Ele pretende dar algo novo. Quando Ele desmonta, Ele já desenhou algo maior. Quando Ele silencia, é porque o céu inteiro está trabalhando a seu favor. O problema é que, às vezes, a gente quer manter vivo o que Deus já decretou fim. E lutar contra isso só nos machuca mais. Você precisa soltar o que Deus está pedindo para soltar, mesmo que doa, mesmo que pareça confuso, mesmo que tudo dentro de você esteja gritando por quê? Talvez esse agosto seja o início do seu novo ciclo. E para que isso aconteça, Deus precisa desalojar você com amor. Ele vai remover o que te impede de avançar, vai quebrar o que te aprisiona, vai deixar algumas coisas caírem, para que você perceba que a sua segurança sempre foi Ele e não aquilo. E só assim você estará pronto para viver a terra que mana leite e mel, o novo capítulo que Ele preparou. E quando esse dia chegar, quando você olhar para trás, vai entender.
foi necessário. Se esse vídeo está tocando partes profundas do seu coração, comenta aqui com fé e sinceridade. Senhor, abençoe esse mês, mesmo sem entender, mesmo com o peito apertado, mesmo sem ver o final da estrada. Porque essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de fé diante de uma reconstrução. E se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você ouvisse tudo isso. Nada foi por acaso, nem o tempo que você tirou para assistir, nem as palavras que tocaram a sua alma. Quando Ele quer falar, Ele move tudo. E hoje, Ele moveu até o seu coração. Antes de sair, eu te faço um convite especial. Se inscreve nesse canal. Isso não é só sobre vídeos, é sobre construir uma jornada com Deus, passo a passo. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa de direção nesse novo tempo. E comenta aqui embaixo: Senhor, abençoe esse mês. Escreva isso como uma oração, como uma entrega, como um ato de fé. E se você permaneceu até o final, saiba, você é raro. Poucos permanecem. E os que ficam até o fim são exatamente aqueles que Deus mais quer alcançar. Que o Senhor continue te guiando em cada detalhe, mesmo quando parecer confuso, mesmo quando doer. Porque o céu não te deixou sozinho, Ele só está te mudando de caminho. Até a próxima mensagem. Fique em paz.